Se alguém dissesse para você que Deus tem mãe, você acreditaria? Se você é uma pessoa que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, provavelmente você diria que é impossível, porque Deus ele é eterno. A Bíblia diz que de eternidade em eternidade ele é Deus. Ele não tem início e ele não tem fim. Ou seja, o nosso Deus, o Deus que nós acreditamos, o Deus da Bíblia, ele é um Deus eterno. Então, segundo a Escritura, não tem como sustentar que Deus ele tem mãe, porque dizer que ele tem mãe é o mesmo que dizer que ele tem um início. Assim como eu e você um dia, né, nascemos e temos a data de nascimento no nosso RG ou na nossa certidão de nascimento. Então a gente tem um início e um dia teremos um fim. Deus ele não tem início e ele não tem fim. No vídeo de hoje eu quero trazer para você o debate do padre Cleuton Lima com o pastor César Cavalcante. Eu vou botar só um trecho aqui, onde esse padre ele diz que Maria ela é filha de Deus, ela é mãe de Jesus, que eles dizem que é mãe de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus, ele é Deus igual ao Pai, né? E ela é esposa do Espírito Santo. Então no vídeo de hoje eu vou reagir a isso, né? Eu vou levantar aqui pelo menos 4 argumentos contra essa posição, que não é bíblica. E hoje eu não vou usar nem a escritura, mas eu vou usar a lógica para que a gente possa entender isso aí e descobrir que não tem como isso ser verdade. Eu vou colocar o vídeo aqui para você e aí em seguida eu chego comentando. Mas antes de irmos para o vídeo, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário a respeito desse assunto. O que você pensa, escreve aí embaixo, eu quero saber. Compartilha com alguém, bora para o vídeo do padre e depois a gente vai comentar sobre esse assunto. Ô padre, até para entender, então na teologia católica a figura de Maria seria mãe de Deus e esposa também? Sim. Ela é esposa do Espírito Santo, ela é mãe de Deus, porque Jesus é Deus, ela não é mãe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por mais que a gente diga que a Santíssima Trindade é uma só, mas são 3 pessoas dentro da Santíssima Trindade. O Pai é diferente do Filho, o Filho é diferente do Espírito Santo. Fatalmente, ela é esposa do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que deixou ela grávida, isso ninguém duvida, né? A não ser que você não conheça a Bíblia. Ela é mãe de Jesus e Jesus é Deus. Então, quando a gente fala Santa Maria, mãe de Deus, não é erro teológico, nem idolatria isso. Isso é pura lógica. Jesus é Deus, ponto final. Ele não ficou Deus depois que ele morreu, que nem o arianismo defendia. E ela é a filha de Deus Pai. Então, ela é filha de Deus Pai, esposa do Espírito Santo e mãe do Deus Filho. Então você viu o vídeo aí onde o padre diz que Maria ela é filha de Deus, ela é mãe de Jesus, só que essa mãe de Jesus que ele fala, ele leva como se fosse mãe de Deus, porque Jesus também é Deus, e ela é esposa do Espírito Santo. Dentre essas 3 afirmações desse padre, uma só está correta, a qual ele diz que Maria ela é filha de Deus, e está correta, ela é filha de Deus, porque a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 12, diz que Jesus ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então todos aqueles que crerem, ou que vierem a crer em Jesus, se tornam filhos, porque essa é a promessa, esse é o Evangelho. Então todo aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus por meio de Cristo. Até aí está correto. Só que quando ele diz que Maria ela é mãe de Deus, aí já começa a desandar um pouquinho as coisas. Então aqui eu tenho pelo menos 4 argumentos lógicos para desconstruir isso aí. Primeiro, dizer que Maria é mãe de Deus, no caso se referindo a Jesus, que é Deus, é o mesmo que negar a eternidade de Cristo. Porque na cabeça dos católicos, quando se fala que Maria é mãe de Deus com relação a Jesus, que é Deus, na cabeça deles ela não é só mãe com relação ao Jesus terreno. Eles juntam o Jesus inteiro, ou seja, Jesus terreno e o Jesus eterno. Que no caso Jesus tinha as 2 naturezas dentro dele. Ele tinha a natureza do alto, né, de Deus, a natureza divina, e tinha a natureza terrena, certo? Só que sem o pecado de Adão. Então quando eles dizem que Maria é mãe de Deus, eles estão dizendo que Maria é mãe tanto do Deus, do Jesus Deus, quanto do Jesus terreno. E isso não é bíblico, está completamente equivocado, porque se eu digo que Maria é mãe de Deus, logo eu nego a eternidade de Cristo.
Porque se Cristo, o Cristo completo, como eles acreditam, porque eles não fazem diferença entre o Jesus terreno, porque eu acredito que Maria foi mãe de Jesus, porque a Bíblia diz, mas o Jesus terreno, o Jesus daqui, né? Quando ele nasceu, ele teve um início, nasceu, né? Então o Jesus homem, ela é mãe dele, mas o Jesus eterno, o Jesus divino, ela não é mãe dele. Embora as duas naturezas estivessem ali juntas, dentro de Jesus, coabitando ali, mas ela não é mãe do Jesus divino, do Jesus eterno. Porque se eu digo que ela é mãe do Jesus eterno, aí eu estou limitando a eternidade de Cristo, eu estou anulando a eternidade, porque agora ele tem um início. Então, se ele tem um início, logo ele não é Deus, porque Deus ele não tem começo e não tem fim. Mas o Jesus terreno que se fez carne, ele teve um início, teve um fim e ressuscitou. Então, dizer que Maria é mãe de Deus é negar a eternidade de Cristo. Então, o certo é dizer que Maria é mãe de Jesus, o Jesus terreno, o Jesus homem, mas não o Jesus eterno. A gente precisa dividir isso aqui, diferenciar isso aqui. Segundo, dizer que Maria é mãe de Deus é o mesmo que dizer que Maria é uma divindade. É a mesma coisa que eu dizer que Maria é a quarta pessoa da Trindade, porque basicamente para eles é isso. Tanto é que se faz oração a Maria, se intercede a Maria, né? Tem até um ditado dentro da crença deles que diz assim, tudo que se pede à mãe, o filho faz, porque Maria é mãe de Jesus, então se eu pedir à mãe, o filho vai fazer porque ela é mãe dele. Então se eu pedir para a mãe, com certeza o filho vai me atender. Então, de certo modo, dizer isso, que Maria é mãe de Deus, leva na cabeça das pessoas a levar Maria como se fosse um ser divino, né? Um ser eterno, porque ela teve Jesus, então dentro da teologia católica ela é mãe de Deus, então logo ela se torna uma divindade dentro do catolicismo, dentro ali da Trindade. Como mesmo que dizer que ela é a quarta pessoa da Trindade, porque como ela é mãe, ela está ali junto. Tem os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e tem a Maria aqui do lado. É o mesmo que dizer que ela é um ser divino. Então por isso que não é bíblico, é um ensino equivocado, é uma heresia, né? É um ensino errado, porque a Bíblia ela não dá margem para isso, que Maria é um ser divino. Embora ele não diga abertamente, mas é o que dá a entender isso e o que leva a acontecer o que acontece, né? As pessoas fazendo oração a Maria, né? Tem até uma oração que ele diz, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, como se Maria tivesse o papel de intercessora. A Bíblia não dá esse papel para ela. O único papel de intercessor é Cristo, porque Cristo foi quem morreu na cruz do Calvário. Terceiro, dizer que Maria é mãe de Deus é negar a eternidade de Deus, o ser completo, agora eu estou falando. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é um com o Pai. Se você for pegar ali João capítulo 6, Jesus vai dizer bem assim, ó, quem vê a mim vê o Pai. Isso ele estava respondendo a Filipe, né? Quando Filipe diz assim, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus diz, estou há tanto tempo convosco e não tem me conhecido. Aí ele fala, quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então o Pai e o Filho eles têm papéis diferentes, mas na essência eles são um só. Então quando eu digo que Maria é mãe de Deus, eu estou limitando, né, ou negando a eternidade de Deus, porque se ela é mãe, logo ele tem um início, não é isso? Porque se ela é mãe, ela só pode ser mãe se ela gerou, porque não existe mãe que não gerou nada, né? Eu não posso dizer que a minha esposa é mãe do meu filho se ela nunca teve ele. Então para que uma mulher seja mãe, ela tem que gerar. Então logo quando ele diz que ela é mãe de Deus, então ela gerou a Deus. Então se ela gerou Deus, ele tem um início. Então se ele tem um início, logo ele não é Deus, porque ele tem um início, certo? E quarto, para a gente finalizar o vídeo, fazer do Espírito Santo, que é a segunda afirmação que ele diz, que Maria ela é esposa do Espírito Santo. Dizer que Maria ela é esposa do Espírito Santo é fazer de José um adúltero, porque José foi esposo de Maria na terra, né? O José, que foi o pai de Jesus terreno. Então, quando eu digo que Maria é a esposa do Espírito Santo, então eu digo que José é um adúltero. Porque se a gente for pegar a Bíblia, a Maria, segundo eles, ela está aliançada com o Espírito Santo. Então ela tem um matrimônio entre eles dois. Então não pode ser quebrado. Então quando José se chega a Maria, porque ela teve filho depois, eles vão negar isso, né? Tem alguns debates que eu vi aqui que eles dizem que não. Pego lá na etimologia da palavra e faz maior malabarismo para dizer que não, que Maria não teve filho. Porque se ela tem filho, então logo já quebra uma outra doutrina deles, que elas dizem que ela é virgem, né? A Virgem Maria.
Então, para eles defenderem isso, eles têm que negar que ela teve filho. Então, quando eles negam que ela tem filho, ele consegue sustentar aqui a doutrina da virgindade da Maria, coisa que a Bíblia não apresenta, porque Maria teve filhos e Jesus teve irmãos. A Bíblia fala que ele tinha irmãos. Pega lá João capítulo 8, ou capítulo 7, quando tá tendo a festa dos judeus, e aí os irmãos de Jesus chegam com eles assim, ó, se tu queres ser conhecido ao mundo, mostra-te ao mundo, sobe a festa lá e te mostra. Aí Jesus disse assim, ainda não é meu tempo. Então ele estava conversando com os irmãos dele ali. Então ela teve filhos, certo? Então quando eu digo, para me voltar para o assunto que eu estava falando, quando eu digo que Maria é esposa do Espírito Santo, automaticamente eu estou dizendo que José era um adúltero, porque ele teve filho com ela. Então, só com um raciocínio lógico, a gente desconstrói toda essa teologia. E o que você acha disso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Se você é católico, deixa aqui. Eu quero que você me prove e me mostre pela Escritura, pela Bíblia, o que você pensa sobre isso, como que você acredita, os textos bíblicos, como que você interpreta. E se você não é um católico, se você é um cristão, se você acredita conforme a doutrina da palavra de Deus e não por tradições orais, porque normalmente essas crenças vêm de tradições da Igreja Católica, e eu respeito, está tudo certo, mas não coadunam com a Bíblia, não se alinha com a Bíblia. Por isso que eu estou questionando, né? Essa é a minha opinião, né? No meu canal, Pastor Alciel. Então essa é a minha opinião e eu quero saber a tua opinião. O que você acha sobre isso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.